A gente vai falar agora sobre os cuidados com a pele, que nunca são demais, especialmente nessa época aí que os casos de câncer aumentam. A gente vai ouvir agora a médica dermatologista Priscila Pereira, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e traz essa e muitas outras informações sobre esses cuidados. Vamos ouvir. Eu sei que todos os anos você deve receber uma enxurrada de perguntas sobre os cuidados que a gente tem, que a gente precisa ter com a pele, com o cabelo no verão, especialmente pensando na parte da saúde, né? Muito se fala sobre a incidência, o aumento dos casos de câncer de pele. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esses cuidados gerais que a gente precisa ter, especialmente agora no verão. Não é à toa, Estela, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, faz nesse mês o Dezembro Laranja, justamente pensando nessa questão da prevenção do câncer de pele, de orientar a população a alguns cuidados que são importantes e até para a gente alertar em relação ao diagnóstico precoce também, que faz total diferença. Então, chegando agora o verão, um cuidado que não pode faltar. As pessoas já sabem, mas às vezes não colocam na rotina, é o uso do protetor solar. Então, hoje em dia é recomendável a gente utilizar no dia a dia, como se fosse uma medicação. E não só quando vai para a praia, para a piscina, quando vai ficar mais exposta. Então, é muito importante o uso do protetor diário. O protetor solar, para ajudar um pouquinho o pessoal que está acompanhando a gente aqui a escolher qual o melhor para ela, qual que ela vai se identificar. De preferência, fator mínimo de 30, fator de 15 a gente já nem considera muito proteção, então pelo menos 30. E se você em casa tem uma pele muito clarinha, já tem uma história de câncer de pele ou manchas, o ideal é que escolha até a partir de 50. Hoje em dia a gente tem muita alternativa de protetor solar, tem spray, bastão, com cor, sem, então fica mais fácil, a cosmética está bem melhor para a gente realmente utilizar no nosso dia a dia. A gente tem protetor que ajuda contra o envelhecimento, que controla a oleosidade da pele, que traz vários outros benefícios. Além do uso do protetor, é muito importante evitar o sol em horário de pico, então de preferência não se expor entre as 11 da manhã e as 16 horas, buscar associar também blusas de proteção, chapéu, principalmente para quem fica, às vezes até pelo trabalho, não só no lazer, mas exposto no dia a dia nesses horários, é muito importante ali essa associação. O óculos escuro para a gente proteger em relação até à incidência de câncer em pálpebra também. Doutora, o uso do protetor solar diariamente, mesmo que a gente não esteja indo nem para a praia, nem para a piscina, nem nada, mesmo que a gente não veja que o tempo está ensolarado, quando está meio nublado, mesmo assim a incidência da luz pode ser prejudicial. É muito prejudicial e, inclusive, a maior parte das vezes, queimar solar até acontece em tempo nublado, assim. Que aí a pessoa às vezes descuida, ela acha que porque está nublado, que não vai se expor, que não vai agredir a pele, Então, mas não, é um engano. Realmente é muito importante, mesmo em dias nublados, a gente utilizar o protetor solar, porque a radiação ela passa da mesma forma e danifica a nossa pele. Doutora, a senhora falou sobre a proteção a partir de 30, em alguns casos 50. Faz realmente muita diferença um protetor, por exemplo, a gente vê hoje nas prateleiras de cosméticos protetores com até 100 de fator de proteção. Eles realmente protegem o dobro de um de 50, por exemplo? Não chega a proteger o dobro, Assim, a partir de 30, geralmente a gente tem uma média de 96, 97% de proteção. Tá. Em 50, para a gente ter uma ideia, aí chega a ser 98. E aqueles que a gente vê assim, 99%, é quase 100, 99,9 e tal. Então, assim, mas você vê que não muda tanto, Então, a partir de 30, a gente utilizando de forma correta, aplicando sempre 30 minutos antes de se expor ao sol, reaplicando em caso de se molhar ou ter um excesso de suor e aplicar a quantidade correta também, a gente já está bem protegido. Eu estava lendo um texto que a senhora publicou recentemente sobre o uso de protetor solar também no couro cabeludo. Pouquíssima gente pensa nisso,
Pois é, Estela. E acontece o câncer de pele nessa região, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, para quem tem a densidade normal do cabelo, o cabelo acaba sendo uma proteção. O problema é para o pessoal que está ficando calvo ou que está com a densidade reduzida, a mulherada que está com o cabelo um pouquinho mais ralo. Aí é importante a gente proteger. Que dependendo, por exemplo, se a pessoa já está calva, ela pode utilizar um protetor solar, o mesmo que usa no corpo, ou até em spray, que fica mais fácil, para não ficar ali muito lambuzado. E para quem tem o cabelo, o ideal é associar sempre boné, chapéu, não deixar o couro desprotegido. Boa. Doutora, agora para o pessoal que vai realmente se expor lá à praia, piscina, tal, especialmente a criançada, né, que tem uma dificuldade em aceitar que os cuidadores passem o protetor no corpinho e tal. As roupas com tecidos especiais que dizem ter proteção, elas são efetivas? Elas substituem o protetor solar? Elas são efetivas, né? O tecido, só se fosse um tecido muito fininho para às vezes passar um pouco, mas geralmente essas que têm aprovação e liberação ali com proteção UV, elas são eficazes. A gente tem alternativa também de chapéu, que para criança vai muito bem, porque o protetor solar infantil, né? Ele assim é fundamental a gente manter, mas às vezes a criança não aguarda o tempo ideal, não deixa a gente aplicar da forma que deveria. Então essa associação é fundamental. Lembrando isso, que crianças até 6 meses, geralmente a gente recomenda realmente de evitar a exposição, o uso de blusas e chapéu UV, porque não é recomendado com menos de 6 meses o uso do protetor solar. A partir de 6 meses, o ideal é protetor infantil, porque ele tem uma proteção física, ele deixa a pele muito mais protegida da criança e com menos risco de alergia, que o protetor químico, eventualmente, ele pode desencadear. Então, o ideal é a gente sempre usar para criança o infantil e associar, assim, a blusa UV. Se a criança fica ali ao longo do dia com aquela blusa, a gente não precisa de preocupar de aplicar o protetor nessa região. Só se acontecer de tirar, aí não esquecer de fazer essa aplicação. Excelente, mas eu imagino que esses tecidos tenham um prazo de validade também, né? Não adianta falar assim, eu comprei essa blusinha aqui 10 anos atrás e ela tem protetor. Quanto tempo pode durar uma peça de roupa como essa, por exemplo? Estela, muito bem observado. Mas assim, vai muito ali da quantidade que a pessoa usa e do desgaste, que às vezes a gente observa isso, a pessoa, ela vai lavando muitas vezes e vai ficando tecido muito fininho, então com certeza perdeu essa proteção, e às vezes tem gente que sente até ficar avermelhado por baixo. Então uma média, né, é difícil de dar uma orientação geral, porque vai muito de quanto a pessoa está usando, mas observe a qualidade do tecido, em média assim, uma vez por ano, ou no máximo ali a cada 2 anos, eu acho que aí já seria o ideal a gente estar trocando. Boa. Doutora, a gente está inundado de informações nas redes sociais, muitas delas sérias, né? Profissionais sérios que vêm dar dicas e tal, e tem muita coisa que é falada. É dica caseira de protetor, é gente que fala que não usa protetor porque envelhece, porque não sei o quê. Tem todo tipo de informação maluca na internet. Qual cuidado a gente tem que ter na hora de receber essas informações? O que é que você nota que está circulando por aí, que é um absurdo e que a gente tem que ficar longe? Infelizmente, isso tem acontecido muito fake news que colocam a vida das pessoas em risco, né? Então, a saúde delas. Então, a gente precisa realmente de ter o cuidado, né? E buscar ali realmente embasar no que a gente vai seguir nos estudos. Por exemplo, o uso do protetor solar, ele já tem estudo há muitos anos, né? E mostra o benefício tanto na questão da prevenção da radiação que interfere em desenvolvimento de envelhecimento da nossa pele, de manchas, mas principalmente, né, ainda mais agora em dezembro laranja, a gente pensando no câncer de pele. Então, o protetor não dá pra gente pensar que com uma receita caseira a gente vai ficar protegida, né? Ou isso, que o protetor solar ele vai trazer um malefício para você. Já tá mais do que comprovado que o uso do protetor solar, ele diminui muito a incidência do câncer de pele. E o câncer de pele, né, um dos principais, que seriam os não melanomas, eles estão muito associados com esse dano cumulativo do sol. Aquele sol que a gente toma desde a infância, que a cada dia a gente vai tomando
tomando um pouquinho e tal, chega num momento que pode gerar uma atipia e gerar esse desenvolvimento. E o protetor solar, ele vai diminuir essa chance de você desenvolver. Então, é algo realmente efetivo e preventivo. Então, hoje em dia, a gente tem alternativas, assim, para todos os custos, né? Então, tem alternativas de produtos, muitas indústrias brasileiras de qualidade estão fazendo protetores com preço mais acessível, para que realmente, cada vez a gente consiga utilizar mais e prevenir o desenvolvimento dessa doença, né? Principalmente falando, né, da população de risco, ainda mais, né? Pessoas, às vezes, que tem tom de pele mais claro, olho claro, cabelo claro, que tem histórico na família de câncer de pele, que tem muitas pintas, muitas manchas no corpo. Então, tem que ter um cuidado a mais que mostra que a pele, ela é mais sensível ao sol. E aí, a gente tem que atuar cada vez mais nessa prevenção. Ô, doutora, e muitas vezes a gente tem essas manchinhas pelo corpo e a gente não dá bola, né? A gente olha lá e fala, é uma pinta, pareceu uma pinta nova. Quando é que a gente tem que se preocupar em procurar um médico para ver uma pintinha estranha, por exemplo? Então, lembrando isso, que, né, por exemplo, no dia a dia, é legal, na verdade, às vezes pelo menos uma vez por mês, separar um pouquinho. Pensa, gente, que é um tipo de câncer que está visível aos olhos. Então, aquela feridinha que não cicatriza, aquela lesão que está modificando, a gente tem ali uma regrinha, né, que se fala muito agora nesse mês, do ABCDE, mas que o ideal, eu recomendo aos meus pacientes isso, pelo menos uma vez por mês, dá. Se você está achando que alguma lesão, ela está mais assimétrica, ela está com uma borda mais irregular, com uma coloração diferente, mais cores, 3, 4 cores na mesma pinta, né? Tem um diâmetro maior do que 6 milímetros, ou tem crescido também, tem evoluído, né? Tem modificado, uma ferida que não cicatriza. Todos esses, Estela, são sinais de alerta. Então, assim, você viu, observou que alguma lesão diferente, o ideal é marcar com o dermatologista, que para a pessoa ter a certeza ali se está acontecendo alguma coisa ou não, e na correria, às vezes a pessoa deixa, vê aquela pinta, não está gostando dela, ou vê na mãe, no pai. O ideal é trazer o quanto antes, porque o diagnóstico precoce faz total diferença. Então, a gente consegue fazer, né, um procedimento ali com uma chance muito maior de cura, né, que aí, tratando antes, a gente previne até surgimento de cicatrizes maiores. Então, é muito importante que a gente não fique adiando. Câncer de pele é o câncer mais comum que tem no Brasil, né, e é algo ali detectável aos olhos. Então, vale muito a pena, às vezes, para quem for possível, até preventivo, uma vez no ano, buscar um dermatologista. A gente faz a dermatoscopia no consultório, que é um exame que ele gera um diagnóstico assim muito precoce, porque é como se fosse uma lâmpada de aumento, que aí a gente detecta pequenas alterações muito antes dela ficar visível aos olhos. Então, a chance da gente até retirar a lesão antes de virar câncer de pele é enorme. Então, vale a pena esse cuidado e começar a se observar mais.